Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva o que Você É, praticante EFT desde 2010. Então, abril desse ano, vou fazer 9 anos que a EFT começou a revolucionar minha vida e depois eu comecei a ajudar outras pessoas aqui no Brasil e no mundo a terem outros resultados, maior assertividade, maior poder de decisão. A decisão é o tema dessa live de hoje. Então, eu fico muito contente de poder estar aqui, poder ajudar as pessoas que vão estar presentes hoje a terem decisões mais assertivas, ou seja, decisões mais alinhadas com os seus objetivos, que não envolvem só uma pessoa. Né? O que é uma decisão mais assertiva? É aquela que envolve a pessoa que está decidindo e como aquilo se propaga para todos os envolvidos. Então, decisões são coisas que a gente faz a vida inteira. Desde bebezinho se tem esse poder de decidir no que vai focar, para onde vai olhar, qual a consistência que vai dar para as coisas, né? Qual a importância que vai dar para aquilo ali. E como é importante, né, que a gente possa ter a percepção do poder de decidir. Tá? E eu vou falar aqui, claro, sobre por que muitas vezes a gente não consegue decidir, mesmo sabendo que é certo, mesmo sabendo a importância daquilo ali. E claro que no final nós vamos fazer sequências de EFT para resultados com maior profundidade, né? Para nós sermos mais produtivos nas nossas decisões. Esse é um assunto muito amplo, né? Que eu trouxe os principais objetivos, os principais motivos que eu já detectei em mim e nos meus clientes, porque que mesmo sabendo que a coisa é certa, não decide fazer, não vai, não se joga, né? Não mergulha de cabeça naquela escolha, ok? Então, a questão da decisão, ela é natural no ser humano, acontece desde pequeno. Uma vez eu estava olhando um bebezinho, coisa mais bonitinha aqui na frente do condomínio onde moro, e aí eu comecei a brincar com as mãos, assim, para chamar a atenção do nenê e trocar alguma experiência com o nenê. E de repente ele começou a olhar para o lado e observar a borboleta que estava passando. E aí a mãe dele ficou sem graça, né? Disse assim, ai, que coisa, né? Tu tava aí, né, conversando com o nenê e o nenê olhou para outro lado. Aí eu disse para a mãe do nenê, as escolhas que ele faz, né? O que chama mais atenção para ele, o que é mais interessante, tá? E o que faz mais sentido para a criança, né? E isso tu nota também nos animais. Às vezes o animal quer brincar com um paninho, dali a pouco ele quer brincar com um outro objeto, dali a pouco ele já passa com um pé de meia na boca. Então, as decisões, né, que todos os seres vivos fazem, tá? E essas decisões, eles têm um monte de itens de suporte. Isso que eu nem vou falar da história dos traumas, porque daria uma live à parte, ok? Que eu já falei em traumas em outros, quando eu falo em decretos negativos, quando falo de crenças limitantes, quando falo de registros no DNA, né? Tudo isso, sobre traumas, eu já tive muitas lives sobre. Eu quero falar de outros aspectos hoje, que faz que a pessoa ela não decide, ela sabe que é bom para ela, mas ela não vai, ela não se joga. Hoje estava conversando com uma que já participou comigo da mentoria Próspera. Ela disse assim, Nara, eu sei que é importante, mas por que eu não faço? E uma vez me deram uma resposta tão chinfrim sobre isso, e eu não sei porque que eu acreditei como verdade, né? Mas por que? Porque aí eu perguntei, né? Porque era a minha grande dúvida. Por que a pessoa não decide, né? Porque ela não faz, porque ela não se joga, né? Porque ela não acha importante. Esse é um dos tantos aspectos, mas é muito simplório pensar só nisso.
Tá? Tem tantas outras coisas que dão suporte a pessoa não tomar uma atitude de mudança, ela não decidir pelo seu melhor e para todos os envolvidos. É como se ela, mesmo com entendimento, o corpo ainda não combina. E eu vou falar por quais são os motivos que o corpo ainda não concatena, né? Não é aliada nessa hora da mente. Porque se tu já tem um entendimento, tua mente, né, aqui assim, tá tudo ok, eu penso, logo existo, aquela coisa toda. Mas aí, o que acontece? O teu coração, né, a tua sensação corpórea é que vai reger todos os aspectos da tua existência. Quem acha que é a mente que faz as compras, são as sensações que a gente tem, as emoções que a gente tem, é sensorial uma compra. E aí a gente leva para o racional, eu vou precisar por causa disso, vai ser bom usar com aquilo, vai servir para tal coisa, mas a emoção já decidiu primeiro. E aí, tudo que te impede verdadeiramente, né? Se eu fosse falar uma única emoção que te impede, claro que aí tem as facetas, né? Lembre-se que a EFT tu precisa ser específico. Então, assim, quando alguém chega e diz assim, eu não sei por que eu não decido, eu não sei porque eu não mergulho de cabeça na transformação que eu quero. Eu não sei porque eu não faço o que eu sei que é correto fazer, para mim, para todos os envolvidos. E eu resumiria na emoção do medo. E aí, que tipos de medo? E agora, em seguida, eu já vou fazer essa listagem para vocês. Mas a questão da decisão em fazer ou não fazer algo, em escolher fazer algo, em se posicionar fazendo algo, né? Vem em função desses de muitos medos e algumas escolhas, tá? Então eu vou falar, antes de falar dos medos, eu vou falar da escolha. Então, assim, tem um decreto negativo, que é o primordial, o primeiro de todos, que é o decreto negativo de lealdade à tribo. Então, assim, nós escolhemos copiar os comportamentos ou rejeitar os comportamentos dos nossos familiares pelo processo da existência que a gente recebeu e, bem ou mal, como a gente foi cuidado por isso. Então, e aí a gente vai lá, absorve ou repele, que também é outra forma de absorver, porque quando a gente está repelindo algo, a gente está com foco naquilo e é aquilo que a gente está olhando, é aquilo que a gente está botando na nossa energia e é principalmente aquilo que a gente está fazendo ser nossa verdade. Então, quando alguém vem para um atendimento comigo, né, ou na mentoria próspera, a gente chega e diz assim, mas era exatamente o que eu não queria ser, o que eu estou sendo. E aí vem toda a repulsa de si mesmo por causa disso. Então, a pessoa fica naquele conflito tremendo, fica entre o decreto negativo de lealdade à tribo, que é essa questão de copiar ou repelir comportamentos familiares, e aí que acaba pulando depois para o decreto negativo de perfeição, que você vai olhar para trás e dizer, eu deveria ter agido diferente, eu deveria ter feito diferente, com a maturidade que eu tenho, com o entendimento que eu tenho, eu era para já ter agido diferente, eu era para ter visto no que ia dar, eu era para ter percebido que não era para ter agido de tal maneira. Então, quando alguém chega para fazer o atendimento, eu levo a pessoa até esse ponto de percepção, esse ponto de clareza. Nos Estados Unidos eles chamam de aha moment, que é o momento que a pessoa percebe, é mesmo que eu mais repilo no outro é o que eu estou fazendo igual. Claro que aí pode aparecer a culpa, pode aparecer o arrependimento, pode aparecer a vergonha, a sensação de impotência. Então tudo isso a gente pode fazer sequências de EFT para falar isso, certo? E que a gente pode seguir avante mesmo não copiando
as questões da tribo de origem, mesmo não replicando isso. Isso não significa que a gente deixa de ser grato, que a gente deixa de ser abençoado, que a gente deixa de ser, que a gente vai ser um mal agradecido, por exemplo. Então, a importância de repensar essas escolhas. Muitas coisas das nossas famílias serviram para nos preservar e serviram para nos trazer até aqui. Mas tem coisas que não servem, ok? Então, não é simplesmente ficar repelindo ou aceitando tudo. É perceber que eu posso fazer minhas escolhas apesar dos meus parentes. Eu posso me aceitar apesar dos meus parentes. Da genética que eu herdei, que pode ser ativada ou desativada a qualquer momento. Então, já tem estudos nessa área, né? Ixi, uma quantidade tremenda. Então, assim, falei das escolhas. Agora eu vou começar a falar dos medos. Ai, meu Deus, tem um pouquinho de tempo. Falar dos medos. Medo de errar novamente. Errar de novo é inaceitável socialmente. É como se a gente ficasse com fama de perdedor. Mas a gente esquece que tudo é caminho. Não é o caminho que fulano fez, é o teu caminho, é a tua jornada é ímpar, particular. Tá? E cada caminho é caminho. Então, quando a gente acha assim, eu vou ficar com fama de perdedor. Perdedor para quem? Para que padrões? Thomas Edison, na 100ª vez que acendeu a lâmpada, foram entrevistá-lo. Como é que o senhor se sente ter errado 99 vezes a maneira de acender a lâmpada? E Thomas Edison respondeu: eu simplesmente vi maneiras que não funcionam. Agora eu já sei que aquelas maneiras não funcionam. Tá? Então, você tem, dependendo do ponto de vista que você tá fazendo a sua jornada ou tá se comparando com os outros? Então, falei do medo de errar novamente. Vamos ao próximo. Medo de novas vergonhas. Ficar exposto na Medina. Com nossos desacertos. O vexame. Quem é que gosta de passar vexame? Ninguém gosta de passar vexame. O que os outros vão pensar de eu exposto com os meus fracassos na rua? O que os outros pensam a nosso respeito são uma projeção de si mesmo. Então, se eu tô com medo do que os outros vão pensar de mim, eu não me aceito como eu sou. Então, aí é um trabalho que precisa ser feito de aceitação, né? Aí a opinião do outro não vai ser tão contundente. Não vai estar tanto assim no pedestal, né? A opinião do outro. Vamos a mais um medo. Medo de ser menos que esperam de nós. E na verdade são só as expectativas internas. Que é ao contrário, a gente está projetando no outro que ele vai esperar muito de nós. E aí somos nós, na verdade, que temos um projeto de idealidade do que viemos aqui para ser. Então é melhor não decidir. Para errar de novo é melhor não decidir. Para passar vexame de novo é melhor não decidir. Para se sentir menos é melhor não decidir. Mas um medo. Medo de perceber que não evoluiu. A sensação de estagnação. Nada é permanente. Nada está parado. O ar que entra no nosso pulmão é sempre novo. A nossa célula se renova a cada 2 anos. E até o mito que se tinha que o cérebro não podia se ramificar, não podia ampliar a quantidade de neurônios, né? Isso aí já tudo caiu por terra. Já é confirmado que os neurônios se multiplicam a uma velocidade reduzida. Quando tem estresse, uma velocidade ainda menor. Mas
essa questão de sentir que não evoluiu, tá tudo evoluindo, ok? Cada coisa no seu tempo, mas tá tudo se modificando, se transformando. Então não tem essa coisa assim, a experiência errada. Não tem essa sensação que eu não evoluí, ok? Aqui tem mais um item que não é mais ou menos importante, mas faz parte dessa lista também, né? Medo de sermos rejeitados pela tribo de origem. E aí, quem nos ama nos quer ver crescendo, seguindo, experimentando, ampliando nosso potencial. E aí, o que pensamos a respeito que os outros vão pensar de nós, também é um processo limitante, porque daí, para não perder, para não ser rejeitado, o primeiro ponto que está mostrando é, nós já nos rejeitamos. Uma vez eu estava falando com um rapaz, ele é homossexual, né, tem uma tremenda infelicidade, né, que os parentes não aceitam ele como ele é. Aí eu chamei ele num cantinho para conversar, né, tava só eu e ele. Eu disse assim, olha, o maior exercício que eu precisei fazer foi de autoaceitação. Quando eu comecei a me aceitar, a opinião do outro começou a perder aquele poder, aquela sensação que o outro que pensa, né, o outro no pedestal é mais importante que eu. Ninguém é mais nem menos. A opinião do outro não é mais nem menos. É a opinião que a gente tem da gente mesmo, que ressona com a opinião que o outro está tendo e que dá o desconforto, porque não é mais hora de pensar assim. Então, quando alguém chega e diz assim, eu queria tanto que fulano me aceitasse. Primeira coisa que eu digo para a pessoa, tá, e como é que tá teu nível de autoaceitação? Eu queria tanto que fulano me amasse, tá, e como é que tá o teu nível de amor por ti? Eu queria tanto que o outro me respeitasse. Como é que tá teu nível de respeito por ti? Pelas tuas escolhas, pelas tuas decisões. A maioria das pessoas não entende essa pergunta. Porque ela tá olhando para fora. Ela tá percebendo só fora. A viagem, que na verdade é o retorno para casa que se chama, é essa viagem interior que a gente faz de autoapreciação, quando algo vem de encontro e a gente sente desconforto. Então, quando alguém chega e diz assim, tô muito mal com fulano, claro, gente, eu nem explico muito, vamos direto para casa de desabafo. Aí a pessoa fala tudo que não foi legal no que a pessoa fez, no que ela disse. Depois eu vou para a técnica do palquinho, baixo o sarrafo emocional na pessoa, diz um monte de espaltério, né? Tudo que tá engasgado, né? E aí nós vamos à real causa. Ok, essa pessoa me magoou profundamente, isso é coisa que não se faz perfeito. Ok, isso a gente não pode mudar. Que ele disse o que disse, a gente não pode mudar. Que ele fez o que fez, a gente não pode mudar. Não vai mudar, o tempo não vai voltar. Mas a gente pode melhorar essa tua relação com esses eventos. E aí eu começo a fazer EFT para como a pessoa se sente, como ela se sentiu com tudo isso, como ela se sente desempoderada. O que é o desempoderamento? É justamente dar o poder para o outro de dizer o que quer e a gente aceitar. Esse é o desempoderamento. Então, se a pessoa quer ter mais centramento, se sentir melhor com ela mesma, tá do lado dela, ela quer ter, a partir dessas, porque nas decisões tu tem que estar do teu lado. Por que precisa estar do teu lado? Porque se não der certo, que é o que pode acontecer, porque todo mundo erra, né? Tu vai precisar contar contigo. Não ficar esperando nem contando com a boa vontade dos outros. Porque dependendo da pessoa, ela vem e tripudia. E se não tiver ninguém para tripudiar e tu não tiver do teu lado, tu também pode tripudiar contra ti mesmo.
E nessa questão toda, depois vem os processos de autossabotagem, que nem é tema aqui da história. Então, assim, quero só contar mais uma história, que é a história que eu vi outro dia, achei tão bacana, né? Era uma imagem postada, não me lembro se foi no Facebook, no Instagram, mas era uma imagem, ou no LinkedIn, era uma imagem postada, assim, todos os lápis com o mesmo tamanho, só que um tinha ponta desgastada. E aí comentava o seguinte: quer exigir a perfeição? Não faça nada. Porque aí não tem o que se desgastar, o que ser criticado, ok? Então, assim, é muito bacana parecer lindo, maravilhoso, né? Sem um joelhinho ralado, né? E dizer, aprendi a andar de bicicleta, nunca caí. Isso não existe. Tem a música, eu gosto muito, todo mundo erra, né? Então, você vai precisar, para acertar, algumas raladas. Aceitar isso. Porque para as ferramentas que você trouxe de nascença não existe manual de instruções. Porque cada um vai usar de uma maneira. A faca corta, mas tem gente que corta de cima para baixo, tem gente que corta na diagonal, tem gente que corta na horizontal, tem gente que corta inclinado, tem gente que faz um V, tem gente... mil maneiras de cortar. Tem gente que vai cortar com uma tesoura, tem gente que vai cortar com a faca, tem gente que vai cortar... meu Deus, vai rasgar, vai puxar as duas partes e vai separar. Então, assim... tudo são experimentações. E é muito importante para quem está começando a usar EFT, essas duas técnicas, tanto a carta de desabafo, que a pessoa fala tudo que aconteceu na história, quanto a técnica do palquinho, que ela fala tudo que está atravessado, que ela nunca teve a oportunidade de dizer, ou se já teve, ainda gostaria de dizer mais, ou porque não é socialmente aceito, porque... tem que fazer parte da história da pessoa. E ainda existe mais uma maneira de fazer a técnica, que eu gosto da técnica do espelho, em que tu te olha no espelho com todas as tuas indecisões, todas as coisas que deram errado, todas as tuas decisões que não foram teoricamente produtivas. E aí você chama uma pessoa para aquele ambiente, uma pessoa de opinião para você, formadora de opinião para você, e que ela lhe olha com uma cara como querendo dizer, que papelão, que papelão. Ou então ela só fica olhando para você com aquele olhar crítico, silencioso. E aí você faz, essa é a técnica do espelho com o observador. E aí você vai dizer como se você se sente envergonhado em ser visto, cometendo novas vergonhas, novos vexames, sendo percebido cometendo mancadas. Essa é uma técnica excelente também, e bem mobilizadora, Então, essa é o que nós tínhamos por hoje. Então, primeiro eu vou dar um oi para todo mundo, depois nós vamos fazer EFT. Eu tava só olhando aqui o material para ver se tinha mais alguma coisa que eu precisava dizer, E a nossa mente e o corpo precisam andar em conjunto para a gente fazer as decisões de um ponto de paz, ser mais assertivo nas decisões. Então, quando tem todos esses medos vibrando, como é que a gente vai juntar, o nosso pensamento com essa energia que é contraditória à união? O medo gera afastamento, a paz, a tranquilidade, a calma gera união. Então, nessa união mente-corpo, é que daqui a pouco nós vamos fazer a sequência de EFT, ok? Eu quero dar uma rica noite pro pessoal que tá aí, só um pouquinho. Já vão compartilhando no seu Facebook, essa live para que outras pessoas possam assistir da sua rede de amigos. Então, rica noite, Cleusa,
Rúbia, Ana Cristina, Margarida, Assis, Alice, Cristiane, Kátia, Delia, Rita, Fabi, Miriam, Picha, Maria, Érica, Alice, Nelcinda, Platão, Wagner, Marina, Henriqueta, deixa eu ver quem mais está aqui. Depois a Bernadette, Nilda, Dara, Regina. Sejam todos bem-vindos a essa live. E agora nós vamos fazer a sequência de FT para encerrar a noite de hoje com possibilidades de unificar, né? Da gente trabalhar em conjunto, a mente com o corpo. O que a gente já entende sobre a vida e o que o nosso corpo ainda emite para o universo. Essa junção aí, fazer essa junção ser assertiva, ser mais positiva e, claro, com um autoapoio em si mesmo, né? Percebendo que nós somos uno com o universo, não existe separação. Então, respira fundo e solta. Eu quero que vocês imaginem primeiro um evento em que tem essa questão que outras pessoas ficaram sabendo do seu erro. Tá? Como você se sente nesse... Talvez seja uma pessoa importante, talvez sejam várias, pode ser seus pais, pode ser um artista famoso. Você escolhe. Um professor, que para você a opinião dele é importante. Tá? Você escolhe, ok? Então, vamos lá, topo da cabeça. Já errei antes. Entre as sobrancelhas. Não posso dar novas mancadas. Preciso evitar novos erros. Talvez por isso tenha me decidido me manter parada. Só assim não me coloco na posição de novos fracassos. Mas também não soluciono meus problemas. Não me exponho, porque estou parado no tempo. Tudo isso para evitar vexames. Ser alguém que não se expõe, que nunca é visto como errado, mas também não realiza embaixo do nariz. Então me permito seguir, apesar do meu passado, apesar dos meus erros que me trouxeram até aqui. Me permito continuar. Primeiro acalmando os meus medos. E assim poder ajustar as arestas ao longo do trajeto. Saindo do vício de ficar parado para não errar, para não cometer novas vergonhas. Hoje percebo que a maior vergonha é ficar parado. Com tudo isso à minha volta para ser e viver. Para realizar com as ferramentas que vim ao mundo para usar. E assim espalhar meus dons. Me permite seguir através dos meus dons. E experimentações dos mesmos. Eu me dou a chance de decidir, acreditando mais em mim em primeiro lugar.
percebendo que nunca se acerta de primeira, a não ser num grande golpe de sorte. Me permito tentar, me permito experimentar, me permito decidir e me apoiar nas escolhas feitas. Respira fundo e solta. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui. Essa é a primeira live da semana. Hoje é terça-feira, dia 12 de fevereiro de 2019. Tá? Em seguida, eu vou postar novidades. Em breve tem um livro a caminho. Tá? Depois vocês vão ver nas postagens as primeiras divulgações. Desejo a todos uma rica noite, agradeço a oportunidade de compartilhar e até a próxima live. Tchau!